Policial militar morre em saidinha de banco na Avenida Mor Gouveia, em Natal. Moradores de rua cobram assistência do poder público. Secretaria de Saúde do Estado fará mutirão de combate à hepatite C. Vereadores derrubam vetos do Executivo a projetos de lei. E ainda estão abertas as inscrições para a 9ª edição do Goiamum Audiovisual. Isso e muito mais na edição desta quarta-feira do Câmara Repórter. A gente começa falando sobre a morte do cabo da Polícia Militar Dioclésio Ferreira de Lima Júnior, de 40 anos. Ele foi baleado no início da tarde desta quarta-feira durante um assalto em frente ao Banco do Brasil da Avenida Capitão Mor Gouveia. Ele estava com um malote de dinheiro quando foi abordado pelos criminosos. Dioclésio foi socorrido, mas não resistiu. Só este ano, 9 policiais militares foram assassinados no Rio Grande do Norte. À noite, marquises de lojas de Natal servem de proteção para moradores de rua. De dia, muitos deles estão no viaduto do Baldo e também no viaduto do Quarto Centenário, vivendo em casas improvisadas, sem estrutura e sem assistência do poder público. A casa disponível não tem paredes, muitas vezes nem móveis. O fogão é improvisado, a comida dividida. Não há onde guardar roupas ou documentos. Abrigados debaixo dos viadutos da capital, essa é a realidade diária dos moradores de rua, esquecidos pelo poder público, vistos com desconfiança pela sociedade. O desemprego está grande, depois que fez a queda de construção civil, aí desempregou todo mundo. A opção é na rua, pastorar um carro, não mexer nada que é dos outros. Isso aqui não tem ajudado não, só tem mais discriminação. Gente como a ex-doméstica Yara Souza. Há 2 anos ela mora sob o viaduto do Quarto Centenário, um dos principais corredores viários de Natal. Deixou a casa na Ridinha e veio acompanhando o filho. Como ela, outras 12 pessoas espalham-se pelo local. Algumas possuem colchões, outras dormem na grama. A maioria está desempregada e sobrevive de doações. Aqui é a minha casa. Até Deus botar no meu coração e ver que eu vou voltar para minha casa, porque eu vou voltar para minha casa. Um dia eu sei que eu vou voltar para minha casa. Muitos vêm parar embaixo do viaduto por pura falta de opção. Escolhem ficar sob a marquise, onde encontram outra família. Debaixo do viaduto do Baldo vivem pelo menos 20 pessoas. Dividem uma faixa de areia entre o canal e a Rua Mermóis. O espaço é ocupado de forma a abrigar da melhor maneira possível todos. A maioria atua nas proximidades, catando lixo ou pastorando carros. A poucos metros fica um centro pop da prefeitura, que deveria ofertar serviços às pessoas em situação de rua. A gente precisa primeiramente de um apoio de um lar, né? E de uma oportunidade também. É isso que nós precisamos. Nem todos querem oportunidade, mas quem quer, nós não tem ajuda. A maioria dos moradores em situação de rua garante não dispor de atendimentos do poder público. Tanto no viaduto do Baldo quanto no do Quarto Centenário, visitados por nossa equipe, a reclamação de abandono por parte dos órgãos é constante. Até agora só vem o consultório de rua, né? Mas mesmo assim não estão podendo ajudar, né? Dão um encaminhamento para pegar um documento, uma coisa e tal, mas só burocrático, aquela coisa. Nada de adiante na hora. Eu não tenho benfeitoria de nada, só de Jesus. Além do chamado Centro Pop, a Prefeitura oferece alimentação e um espaço para descanso, num abrigo localizado na Cidade Alta. São 58 vagas, 2 refeições, jantar e café da manhã, e ainda serviços psico- e socioeducativos. Mas não é o suficiente. Segundo o Movimento Nacional População de Rua, estima-se que só em Natal estejam em vivência de rua cerca de 1.500 pessoas. Ninguém vai estar na rua porque gosta, não. Está na rua porque é necessário, é preciso. Tá entendendo? Porque muitos aqui não têm um Bolsa Família. E quem tem, às vezes tem até um filho, uma filha, que tem que desligar aquele dinheiro para pagar até uma pensão. Tá entendendo? E é difícil a situação.
Esta semana, a Secretaria de Saúde Pública do Estado vai realizar um mutirão da hepatite C para atender pacientes. Luísa Mendes. Amanhã, quinta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde fará um mutirão para atender pacientes com hepatite C. Uma equipe de 5 profissionais estará no Hospital Giseuda Trigueiro, das 8 da manhã até as 3 da tarde, realizando procedimentos e exames clínicos. Um desses exames é o Fibroscan, que faz o diagnóstico com precisão da fibrose no fígado, além também de avaliar os danos causados por doenças como a hepatite, a cirrose e a gordura no fígado. Então, só relembrando, amanhã no Giseuda Trigueiro, um mutirão das 8 da manhã até as 3 da tarde. Luísa Mendes para o Câmara Repórter. E você já entregou a sua declaração do imposto de renda? O prazo termina no final deste mês e uma ação promovida por um shopping da capital, em parceria com uma faculdade privada, está tirando dúvidas e ajudando o contribuinte a prestar as contas com o leão. Manuel Roberto não precisou declarar imposto de renda durante os 2 últimos anos, mas agora, com as mudanças apresentadas pela Receita Federal, ele ficou em dúvida. Me disseram que a partir desse ano tem que declarar tudo, a casa, tudo mais, antes não se declarava e tudo mais. Aí eu digo, realmente, e aqui o que motivou é porque é pertinho de casa e não é nem porque é de graça, é porque é perto e eu estava para procurar uma pessoa para fazer. E tendo aqui, para mim, foi muito bom. Dúvidas como a de Manuel estão sendo esclarecidas em um mutirão para atender a população. No local também estão sendo feitas declarações do imposto de renda por estudantes do curso de contabilidade, supervisionados pelos professores. Tudo de forma gratuita. Existe uma experiência acadêmica que o aluno ganha ao trabalhar com esse tipo de ação, né? É uma ação da faculdade, a faculdade trouxe os alunos, claro que com toda a monitoria de um profissional experiente na área, que é o professor que está conduzindo toda essa ação. Mas ganha a experiência e a maturidade para esse profissional ter uma relação com essa ação ou com essa atividade futuramente. O aposentado Aloísio Alves baixou o aplicativo do Fisco, mas na hora de preencher os campos obrigatórios não sentiu confiança. Eu me enrolei na hora que eu baixei o aplicativo, botei o nome, CPF, mas aí quando a gente clica, aparecem os quadrados, né? Aí naqueles quadrados não tem nenhuma explicação, aparecem os quadrados, mas não tem como... fiquei em dúvida. Os contribuintes precisam estar atentos às mudanças. Este ano será obrigatório informar o CPF do dependente a partir dos 8 anos de idade, quando no ano passado esse limite era de 12 anos. E dentre as novidades, a Receita Federal pede um maior detalhamento dos bens, como por exemplo informar o número do Renavan do veículo. Para ser atendido no mutirão, é preciso ter em mãos alguns documentos, como comprovante de rendimento 2017, documentos de identificação, recibo da última declaração, além de recibos de despesas com educação e saúde com CNPJ da empresa. É necessário trazer os documentos de informes de rendimentos do ano, trazer documentos pessoais, comprovantes de pagamento de educação, de saúde, ganhos extras para que a gente possa colocar. Então, trazendo o maior detalhamento possível de informações, a gente consegue ajudar esse contribuinte. O mutirão acontece no Partage Norte Shopping, na Zona Norte de Natal, até o dia 7 de abril, das 11 da manhã até as 3 horas da tarde, e no sábado, dia 8, das 11 da manhã até as 4 horas da tarde. Agora a gente muda de assunto para falar que 3 vetos do Executivo a projetos de lei foram derrubados por unanimidade pelos vereadores de Natal na sessão desta quarta-feira. O primeiro veto apreciado pelos vereadores foi ao projeto de lei da vereadora Elica Bezerra. A matéria é autorizativa, condição já analisada como constitucional pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Ele se destina, ele propõe que se faça um trabalho educativo também com as famílias. E a gente sabe da influência dos adultos, dos responsáveis, dos pais para as crianças. Então, se consegue a própria escola, o próprio CIMEI, no caso é destinado ao CIMEI, quando deveria ser destinado, inclusive, talvez até ser mais ampliado, a todas as escolas, no caso, municipais. Então, é uma forma de aproximar, inclusive, a família
e fazer com que a educação daquelas crianças aconteça da melhor forma possível. Os vereadores consensualizaram também a derrubada do veto dado ao projeto do vereador Ubaldo Fernandes, que garante a participação dos conselheiros tutelares do município na elaboração do orçamento anual da cidade. Permite com que os conselhos tutelares das 4 regiões administrativas da cidade se fortalecessem numa ampla discussão, num amplo debate, em que eles pudessem propor que na peça orçamentária anual, que a Prefeitura de Natal envia à Câmara Municipal de Natal, pudesse vir também com a opinião dos conselhos tutelares, ou seja, fazer com que recursos estivessem contidos no orçamento do município, porque os conselheiros são os verdadeiros guardiãos da lei que garante os direitos da criança ou adolescente. O último veto derrubado foi referente ao projeto de lei do vereador Sueldo Medeiros. A matéria torna obrigatória a publicação dos estoques de medicamentos fornecidos pelo município no site da Prefeitura de Natal. Os vereadores concordaram que a ação vai evitar desperdícios e dar comodidade aos usuários. O primeiro passo é ter o acesso ao estoque de medicamentos de distribuição gratuita da rede pública. E a posteriori, a gente pensar num aplicativo de gestão que possa, além de saber o estoque, a gente possa bloquear também o medicamento, se existir no estoque, bloquear para depois ter acesso ao medicamento. Assim, de uma forma mais econômica, racional. E essa transparência e controle para o município também, eu acho que é de vital importância. A rotina de vetos foi discutida pelos vereadores durante a sessão. O vereador Felipe Alves, presidente da Comissão de Justiça da Câmara, comissão que aprecia antes do plenário a legalidade das matérias, lembrou que a palavra final é dos vereadores e, mesmo sendo parte da bancada governista, considerou que há conservadorismo nos posicionamentos da Prefeitura. Muitas matérias, segundo a visão do Executivo, caberiam à Prefeitura e não ao Legislativo, né? Ao Poder Legislativo, o poder de iniciativa. Então, são visões diferentes e cada um cumpre o seu dever, né? A última palavra quem dá é a Câmara, né? Que é ao apreciar o veto. E nós derrubamos muitos vetos porque não concordamos com muitos posicionamentos que são muito, na verdade, eu diria, conservadores por parte do Executivo. O vereador da oposição, Sandro Pimentel, pediu mais sensibilidade ao prefeito de Natal na apreciação dos projetos enviados pelo Poder Legislativo. As iniciativas aqui, elas são todas muito bem elaboradas, elas passam pelas comissões, elas têm pareceres jurídicos da Procuradoria, que é uma Procuradoria conceituada, mas mesmo assim, até os projetos autorizativos, ele está vetando. É uma política atrasada, é uma política de perseguição, uma política que tenta parar os trabalhos do Poder Legislativo, então isso é muito ruim, porque todos nós perdemos, é a sociedade que perde. O Tribunal Regional Eleitoral está alertando os eleitores sobre o final dos prazos do calendário. Fique atento. Para fazer o cadastramento biométrico, alistamento ou transferência de domicílio, as pessoas devem procurar o cartório da zona eleitoral em que ou pretendem ser eleitores. O horário de atendimento dos cartórios eleitorais vai das 8 da manhã até 1 da tarde no interior do estado, enquanto na capital potiguar o funcionamento vai das 8 da manhã às 2 da tarde. O atendimento também pode ser feito nas centrais do cidadão. O prazo final para a regularização é 9 de maio. Lembrando que este ano o atendimento vai ser limitado à capacidade de atendimento dos cartórios eleitorais. Hugo Fernandes para o Câmara Repórter. Vem aí a 9ª edição do Goiamum Audiovisual. As inscrições estão abertas até o dia 15 de abril. O lançamento contou com a presença de profissionais do audiovisual, representantes de universidades e da Prefeitura de Natal. Ao todo, 382 produções de 25 estados do Brasil estão inscritas, em diversos gêneros, linguagens e temáticas. A 9ª edição do festival promete ampliar o debate sobre acessibilidade e vai homenagear o cinema potiguar com a exibição do longa-metragem Boi de Prata. No evento também foi anunciada a 2ª edição do edital Goiamum Me Abraça, voltado para agentes formadores que elegem uma comunidade de Natal para realizar oficinas do segmento. A gente vai até a comunidade, capacita e depois eles vêm para o festival exibir seus filmes como qualquer outro profissional que está exibindo também.
E esse edital, ele é destinado para coletivos do audiovisual local, né? Então, ao invés de a gente contratar vários profissionais de fora para ministrar a oficina, esse não, esse a gente faz uma seleção de coletivos locais e o contemplado vai realizar atividade na comunidade que ele escolher e vai ter um recurso para fazer isso. O Goiamum Audiovisual mantém até 15 de abril as inscrições para a mostra competitiva de curtas, em 2 modalidades. É uma grande porta, tanto para os produtores potiguares como os produtores nacionais. Esse festival ele aporta essas 2 categorias. Então, nesse sentido, nós, potiguares, temos a oportunidade, inclusive, de participar nas 2. Ambas nós temos uma premiação importante, mas o mais importante ainda é a gente estar mostrando a nossa arte, discutindo em nível nacional, falando sobre questões mais profundas do cinema. A roteirista Luara Chamó ressaltou a importância do festival para o desenvolvimento do cinema local. Em primeiro lugar, é uma grande janela de exibição, é onde a gente tem condições de mostrar nossos trabalhos, fazer com que esse trabalho chegue ao público, né? E tem os outros eixos, né? A gente se capacita, a gente troca com profissionais de outros estados, a gente troca entre a gente, discute a política, as políticas públicas, né? De produção cultural, de produção audiovisual. E sem esses espaços, a cena não se oxigena, a cena não caminha. Na Redinha Nova, os moradores enfrentam muita dificuldade para transitar pelas ruas toda vez que chove. E sabe por quê? As ruas ficam alagadas e nós fomos lá conferir. Lama por todo lado. Essa é a situação da Rua Beberibe, na Redinha. A última rua de Natal no limite com Extremoz. Passados 2 dias sem chuva, a situação ainda é essa. Dona Aurimar mora aqui há 33 anos e é revoltada com o descaso do poder público, porque o IPTU sempre tem data certa para chegar. Fui para a prefeitura que chegou o IPTU, eu fui dizer, não, a senhora tem que pagar. Eu digo, como é que a gente tem que pagar, que não tem benefício? Ele disse, não, mas a senhora tem que pagar, porque se não pagar, não tem jeito. Mas não, sua rua está calçada e drenada, mas está aqui o calçamento e a drenação, está aqui que nem vocês estão vendo aí, só lama. A CAERN, uns anos atrás, fez um planejamento aqui de sanear toda essa área, seria toda a Redinha Velha, incluindo a Redinha Nova. Fizeram o canteiro de obras, veio a encanação e passou uns 2 anos trabalhando e sumiu. Simplesmente foi uma obra, foi um dinheiro jogado fora. Mas a realidade mostra que tanto para as pessoas como até para os veículos é difícil transitar por aqui. Esse taxista deu meia volta. Desistiu de passar ali por quê? Só passa de barco aí, não tem condição de passar de carro não. Muito fundo a lagoa aí, muito funda mesmo. Seu Luiz Enir é um dos moradores mais prejudicados. A casa dele e a do vizinho ficam ilhadas sempre que chove. Ele disse que representantes da prefeitura nunca vieram até a Rua Beberibe constatar a dificuldade dos moradores. Eu não posso sair com o meu carro, não posso sair com a minha família, não posso sair nem para dar um passeio com o meu cachorro numa situação dessa. Porque eu tenho que contratar um transatlântico, seja lá o que for, para poder passear, para poder andar, para poder sair e resolver algum problema. Além do transtorno para entrar e sair de casa todos os dias, os moradores da Rua Beberibe também enfrentam outros problemas. É a questão das doenças. O local, do jeito que está, é ideal para o desenvolvimento de focos do mosquito Aedes aegypti e também de outras doenças, principalmente as de pele. Kelly é obrigada a conviver com a água no quintal de casa. Ela se preocupa com a saúde da mãe e dos filhos. Minha mãe tem problema de asma, minha mãe tem diabetes, hipertensão, problema de coração. Meus filhos, até eu próprio, não tenho condições. A gente passa anos e anos gastando só com remédio de germe, de frieira, porque meus filhos estão com as peles tudo aí. Isso não é problema de eu ser uma má mãe, isso é problema da água. Dentro da casa, a geladeira foi suspensa em 2 cadeiras e uma mureta foi construída na porta para evitar a inundação. Mesmo assim, a água consegue entrar no imóvel, para o desespero de quem fica sem dormir a cada chuva. Aí eu morro de medo que eu não durmo. De quinta-feira para sexta, na hora daquela chuva, anoiteceu e amanheceu sentada na cama, pastorando as 3 crianças dormindo em cima da cama, que a cama já estava em cima dos tijolos, porque a água já estava entrando. Com esse paredão, e a água ainda entrava dentro de casa. De uma ponta à outra da rua, a cobrança dos moradores é uma só. Queremos a drenação,
Queremos tudo calçado e drenado, que nem está na prefeitura. Porque acolá é tudo calçado, olha. Ali é tudo calçado. Por que essa rua é desse jeito? Aqui mora gente humana, não é cachorro, não. Eu gostaria se saneasse essa rua, calçasse, que pelo menos parava essas lamas. Era. Fizesse uma lagoa de captação. A gente chega na prefeitura, muitas vezes somos mal atendidos, ignorantes, né? Se chegar alguém da prefeitura que a gente for pelo menos tentar conversar, eles entram dentro do carro, fecham a porta e vai-se embora. No dia que estava chovendo, que entrou água dentro, aqui está pouco, dentro de casa, eu liguei para a Defesa Civil. Eu ainda estou esperando. Entramos em contato com a Secretaria de Obras Públicas de Natal e fomos informados que o local onde foi feita a reportagem pertence ao município de Extremoz. Ligamos então para a Prefeitura de Extremoz, mas até o fechamento dessa edição nós não obtivemos resposta. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre as eleições com Daniel Monteiro, advogado eleitoral. Até já! O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da Rede Legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos de volta com o Câmara Repórter, as eleições se aproximam e no meio político a gente tem ouvido muito falar da janela partidária. E para a gente entender melhor o que isso significa, olha, o meu convidado de hoje aqui é o Dr. Daniel Monteiro. Seja bem-vindo, viu? E muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar conversando sobre eleições. Bom, Dr. Daniel, então primeiro explica para a gente o que é a janela partidária. Olha, a janela partidária ela é uma justa causa para o mandatário sair do partido e não perder o mandato. Significa dizer que existe um prazo para os parlamentares que estão exercendo o mandato e estão finalizando os seus mandatos, que eles possam mudar para um outro partido, levando o seu mandato, sem perder o mandato para o partido anterior. Isso é a janela partidária, é uma válvula de escape, é uma forma de o mandatário, do parlamentar que está insatisfeito, poder mudar de uma legenda para, inclusive, se candidatar para uma outra nas eleições que estão por vir. Agora, só para ficar um pouco mais claro, não vale para todo mundo. Não vale para todo mundo. A legislação é clara em determinar que a janela ela só autoriza os parlamentares que estão finalizando seus mandatos. No caso das eleições de 2018, para deputados estaduais e federais, por exemplo. No caso, então, aqui na Câmara, por exemplo, nós temos vários vereadores que já se declaram pré-candidatos. Eles não podem fazer isso, a não ser que os partidos, eles confirmem a saída sem punição, é isso? Eles têm a alternativa de buscar na justiça a configuração de uma justa causa, como, por exemplo, uma grave perseguição política e pessoal, uma mudança substancial ou reiterada do programa partidário e buscar na justiça uma autorização, né, um passe para que ele mude de partido sem perder o mandato. No caso dos vereadores, né, eles teriam que buscar
estas autorizações na Justiça, né, tendo em vista que não se aplica janela partidária, que é uma justa causa, para eles, nesse caso das eleições de 2018. Tá, e essa autorização, doutor Daniel, ela tem que partir, por exemplo, do diretório municipal, de todos os diretórios, municipal, estadual e nacional, ou apenas um basta? Olha, cada partido tem sua regra própria, né? Tem o seu estatuto, mas é importante que essa autorização seja dada, inclusive, na última instância, tendo em vista que algum eventual interessado possa questionar internamente um próprio filiado, né, que não houve essa autorização da agremiação. Cada agremiação estadual, municipal, federal tem sua autonomia, porém existe dentro do próprio partido possibilidades de recurso quanto a essa decisão. Então é possível que uma agremiação autorize em nível estadual, mas internamente se recorra a uma instância nacional do partido e essa negue essa possibilidade, tudo dentro do estatuto partidário. Bom, os vereadores que forem candidatos, né, que alguns já anunciam as suas pré-candidaturas, mas o vereador, por exemplo, que for disputar um cargo de deputado estadual ou deputado federal, eles precisam deixar os seus mandatos de vereador? Não, na verdade não há uma regra prevendo específico, não há uma desincompatibilização necessária, eles podem ser candidatos sem necessariamente se desincompatibilizar. O que é mais comum é quando o chefe do executivo, um prefeito, por exemplo, ou no caso um governador ou alguém que exerça um cargo de executivo, deseje concorrer a um outro cargo que não a reeleição. No caso seria o Carlos Eduardo, o prefeito Carlos Eduardo, estamos aí próximo ao final deste prazo, onde possivelmente veremos uma decisão de personagens chaves dentro do processo eleitoral de 2018, que é o caso do prefeito Carlos Eduardo, que poderá optar ou não pela sua desincompatibilização, ou seja, renunciar. E aí, Amanda, eu chamo a atenção que a renúncia é uma desincompatibilização definitiva. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Independente do resultado da eleição, se perdeu, evidentemente, não haveria possibilidade de retomar o cargo de prefeito. Então, é uma renúncia, é uma desincompatibilização definitiva, né? E, para isso, ele precisa se afastar definitivamente do mandato para concorrer a um outro cargo, como, por exemplo, de governador do estado. Aí, nesse caso, ocorrendo, então, isso, quem assume é o vice-prefeito Álvaro Dias. Na sequência natural, o vice-prefeito assume institucionalmente, né, por determinação legal, na sucessão natural, né, quando há renúncia, o vice assume, evidentemente, desde que não haja outras licenças, outros impedimentos, o que parece não existir. Agora, no caso da senadora Fátima Bezerra, né, que muito se comenta também a pré-candidatura dela, ela pode perder o mandato dela ou não? Aí já é diferente, né? Como eu disse, no caso da senadora Fátima, ela ocupa um cargo do parlamento, ela é uma senadora da República. E não há necessidade dela se desincompatibilizar ou mesmo renunciar ao cargo de senador. No caso dela, ela pode concorrer ao cargo de governador sem ter que renunciar, sem ter que perder o seu mandato para exercer essa candidatura. Não sendo eleita, ela volta Não sendo eleita, ao Senado. diferentemente do caso do prefeito, ela pode voltar ao Senado, porque não há uma desincompatibilização definitiva, ela é provisória. Na verdade, ela passa a exercer esse mandato sem ter que renunciar, sem ter que abrir mão definitivamente desse mandato. Me surgiu uma dúvida aqui agora, doutor Daniel. E no caso de um vereador se candidatando a governo do estado, por exemplo? Olha, também não há uma previsão para que ele se tenha que desincompatibilizar, né? Porque a ideia da desincompatibilização é evitar que alguém que está exercendo um cargo do executivo, que tem a chamada máquina pública em suas mãos, né, ele possa usar essa máquina em favor da sua candidatura. Então, a legislação, inclusive a Constituição Federal, lá no artigo 14, parágrafo 6º, ele traz uma série de regras para evitar esse uso da máquina em favor de uma candidatura. Então, no caso de um vereador que deseja alçar um cargo, vamos dizer, de maior relevo, né, de maior relevo territorial, inclusive, a legislação não pressupõe esse abuso. Então, ela dispensa, né, inclusive há precedentes dispensando essa desincompatibilização. Então, em princípio, poderia um vereador ser candidato ao cargo do governador sem necessariamente se desincompatibilizar. Bom, a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora, doutor Daniel, para falar um pouquinho sobre a mini-reforma política. Sim. Na época, muitas dúvidas surgiram, mas o senhor acha que os pré-candidatos, eles conhecem o conteúdo, ou o senhor acha que vai ter muita confusão ainda, vai ter muito candidato sendo penalizado ainda?
Olha, é muito importante realmente que os pré-candidatos ouçam suas assessorias jurídicas, inclusive de maneira preventiva, porque apesar das mudanças terem acontecido já há mais de um ano, ainda há muitas polêmicas e há decisões recentes tanto do Tribunal Superior Eleitoral como também do Supremo Tribunal Federal tratando de questões eleitorais. E aí as assessorias jurídicas vão orientar esses candidatos como elas devem ser aplicadas essas decisões nas suas pré-candidaturas e futuras candidaturas. Então, sim, existem ainda algumas dúvidas, existem ainda algumas polêmicas, mas as assessorias jurídicas estão exatamente para dissipar e esclarecer essas dúvidas. É correto a gente dizer que a principal dúvida ainda está no financiamento ainda das campanhas? Olhe, ainda há uma questão que tem que ser debatida, é como na prática isso vai ser fiscalizado, em especial as doações das pessoas físicas e aquelas feitas por a ferramenta de arrecadação coletiva na internet, né? O Tribunal Superior Eleitoral está muito atento a isso, os órgãos de fiscalização, mas é sempre um desafio fiscalizar um montante tão elevado de recursos e pulverizado pelo país todo, que é um país continental. Então, vamos dizer que ainda vai ser colocada à prova essa nova forma de arrecadação. O senhor falou em fiscalização e me veio aqui também uma curiosidade. O senhor acha que a Justiça Eleitoral do nosso país está preparada para fiscalizar, por exemplo, a propaganda eleitoral na internet, nas redes sociais? Olha, existe um desafio contínuo, né, de se punir os excessos e os ilícitos que são praticados e que acabam, inclusive, desequilibrando as eleições. A Justiça Eleitoral, sim, está bem aparelhada, ela é muito atuante em todos os níveis, porém é necessário que o cidadão também venha participar desse jogo da fiscalização. Como, que ele seja informado, como programas como este, por exemplo, que informam a cidadania, né? E que também os veículos de comunicação, em geral, informem e também possam denunciar eventuais abusos. O Ministério Público também é sempre um fiscal da lei institucional, também pode ser canalizada essas decisões. E a sociedade mobilizada como um todo poderá, sim, de uma maneira mais completa, realizar essa fiscalização, porque é humanamente possível estar em todo canto, em todo lugar. Naturalmente, quando todos vêm integrar esse processo eleitoral, ao contrário, não dão as costas, acaba-se tendo uma melhoria na qualidade do processo eleitoral, já que mais pessoas estão fiscalizando o processo eleitoral. Doutor Daniel, até que ponto eu, como cidadã, eu apenas como uma eleitora, eu posso fazer um comentário, eu posso, de repente, divulgar a foto do meu candidato, eu posso fazer tudo isso sem que o candidato ele sofra nenhuma punição? Olha, a propaganda eleitoral, que é aquela que permite o pedido expresso de voto, ela começa a partir do dia 15 de agosto do ano da eleição. Antes disso, nós temos o período de pré-campanha eleitoral. Não se pode pedir voto expressamente. Quando o senhor diz isso, o senhor quer dizer, vote em mim. Vote em mim, né? Eu sou candidato a tal cargo. Pelo partido tal. E vote em mim na eleição 2018. Hoje, isso, neste momento, está proibido, porque já que existe um momento próprio lá na frente. O pré-candidato não pode fazer isso, mas um cidadão pode. Veja bem. Vote no meu candidato. Também ele pode ser penalizado por uma propaganda ilícita, já que ele vai expressamente pedir voto. Não pedindo expressamente o voto, é possível sim falar das opiniões políticas, das plataformas políticas, inclusive até fazer pedido de apoio político, desde que você não peça o voto expressamente. A legislação ela ampliou essa liberdade nesse período de pré-campanha, inclusive até uma crítica no sentido de que há alguns exageros. Possa ser que em algum momento a Justiça Eleitoral seja provocada para analisar esses exageros ou esses pedidos de voto não exatamente expresso, mas quase que expressos, vamos dizer assim, mas ainda vigora uma liberdade, até o presente momento se vigora uma liberdade maior nesse período pré-campanha, para se falar de plataforma política, para se dizer quem é pré-candidato, para se dizer quais alianças pretende fazer, inclusive o eleitor dizer qual é a preferência dele, qual pré-candidato ele prefere neste momento atual. Muito obrigada. O Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de todos. Vamos trazer aqui ao longo, viu, gente, do nosso telejornal, várias reportagens falando sobre as eleições de 2018, tá? Então, aguardem. Agora, se você quer mandar a sua sugestão, nosso e-mail, tvcamaranatal@yahoo.com.br. Gente, obrigada, boa quarta-feira e a gente se vê na quinta. Tchau, tchau.